Olá, vamos a uma revisão de radiciação, né? Nós vamos ver aqui a matemática do ano 9, né, do nono ano. Vamos ver radiciação, está no capítulo 2 do curso. Isso aqui é bem voltado para o estudo da minha neta, que está no nono ano, né? Então vamos lá, começar aqui, ó, raiz quadrada. A raiz quadrada de um número real não negativo, A, é o número real que, elevado ao quadrado, é igual ao próprio A. Veja só, a raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5, pois 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. Olha aqui um exemplo mais simples. Raiz quadrada, não precisa colocar o 2, né? Vamos lá, raiz quadrada de 4 é o número que, elevado ao quadrado, reproduz o próprio 4. A raiz quadrada de um número não negativo, ou seja, tem que ser positivo ou então o zero, né? Porque o zero não é considerado nem positivo nem negativo, zero é zero. Tá? Então, a raiz quadrada de um número real não negativo A é o número real que, elevado ao quadrado, é igual ao próprio A. O A é quem está aqui dentro do radicando, tá? Olha aqui, ó. Raiz quadrada de 1 sobre 36, ou de 1/36, é 1/6, pois 1/6 ao quadrado é igual ao 1,36. Isso aqui tá errado, isso aqui, ó, tá errado. 1/6 ao quadrado é igual a 1 sobre 36. Isso aqui eu queria escrever assim. 1/6 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado sobre 6 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1/6 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado sobre 6 ao quadrado. Tá joia? Esse 2 é distribuído para o numerador e para o denominador. E 1 ao quadrado sobre 6 ao quadrado é igual ao próprio 1 sobre 36. Tudo bem? Então, é isso aí. Tá joia? Então, ó, raiz quadrada de 1/36 é igual a 1/6, pois 1/6 elevado ao quadrado é igual a 1/36, que é o que está aqui dentro. Tá joia? Raiz quadrada exata. Olha essa definição. Olha só. Dizemos que a raiz quadrada de um número real é exata quando resulta em um número racional. O que é um número racional? O número racional é um número inteiro ou uma fração ou uma dízima. O que é um número inteiro? Por exemplo, o 2, por exemplo, o -3, são números inteiros. Dizemos que a raiz quadrada de um número real é exata quando essa raiz é um número racional. Ou seja, é um 2, é um -3, é 1/6, tá? Ó, aqui 1/6, que é uma fração, tá certo? 1/6. Ou é uma dízima, por exemplo, 0,1, 1, 1, 1, e assim vai até o infinito. Isso aqui é a mesma coisa que 1/9. Tá? Então, dizemos que a raiz quadrada de um número real é exata quando resulta em um número racional e não em um número irracional. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Tente usar a calculadora e veja quanto é raiz quadrada de 2. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Ver se eu acho aqui uma calculadora. Tá aqui, ó. Uma calculadora. Cadê raiz quadrada? Tá aqui, ó, o símbolo de raiz quadrada. Eu vou pegar aqui o 2 e vou clicar aqui em raiz quadrada. Ó. Dá esse númerozão e ele vai até o infinito. Tá joia? Vai longe esse número. Tá? Olha aqui o número π embaixo. Vamos clicar aqui no π. Ó. Então, isso aí não é um número racional, porque o número racional, ele tem fim. Por exemplo, o 2 é só isso. O -3 é só isso. Olha, por exemplo, o 0,2. 0,2 tem fim. É a mesma coisa que
2 décimos, que é igual a 1/5, que é uma fração. 0,2. E se você tivesse 0,222 até o infinito? Isso aqui é uma dízima periódica. Como ela é periódica, significa que eu posso transformá-la em uma fração. Neste caso aqui, a fração é 2/9. Nós podemos depois ver um estudo em que a gente mostra como é que eu saio de 0,222 reticências para 2/9. Mas o importante é que você guarde isso aqui, ó. Dizemos que a raiz quadrada de um número real é exata, ou seja, tem fim, quando resulta em um número racional e não em um número irracional. A gente viu aqui que raiz de 2 não tem fim, o π não tem fim, raiz de 7 não tem fim, tá certo? Então vamos para frente. Raiz quadrada aproximada, tá? Você pega uma raiz quadrada, por exemplo, ó, vamos lá. Quando não existe raiz quadrada exata, como é o caso de raiz de 2, né? A gente viu aqui, ó. A gente viu aqui, por exemplo, olha o 2, vou calcular a raiz, ó. 1,41421 tal, vai para o infinito. Olha só. Quando não existe a raiz quadrada exata de um número real, usamos aproximações decimais, com quantas casas quisermos. Por exemplo, com uma casa, eu posso dizer que é 1,4. Com 2 casas, 1,41. Com 5 casas, 1,421. Com 41,421. Com 7 casas, 1,4142135. Tá certo? É aproximada. Aí, olha só. Raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,41. Tá aqui, ó, 1,41, a calculadora mostrou. Ou raiz de 2 é 1,414, ou 1,4142, ou 1,41421. Olha outra. Raiz de 7 é 2,6. Vamos pegar aqui, ó. Tá aqui o 7. Vamos calcular a raiz quadrada. 2,6, 2,64, 2,645 e por aí vai. Tá joia? Vamos lá, ó. 2,65, olha aqui, ó. Ele não está 2,64. Por que ele escreveu 2,65? Porque ele arredondou. Ele tinha 2,645, ele arredondou para 2,65. Quando o número seguinte aqui é igual a 5 ou mais que 5, a gente aproxima o número anterior para a próxima unidade. Eu tenho 2,64, eu quero arredondar para 2 casas decimais, mas eu tenho 2,645. Como esse número é 5, então, ao invés de colocar 2,64, eu vou colocar 2,65. Se eu quisesse arredondar para 3 casas decimais, eu ia fazer 2,646, porque o próximo número depois do 5 aqui é igual a 5 ou maior que 5, tá joia? Então, tá aqui, ó. O próximo, 2,646, 2,645,8. Olha aqui, ó. 2,6457, mas ele botou 58. Por que ele botou 58? Porque o número que vem depois do 7, o número é o número 5. Então ele arredonda aqui para a próxima casa decimal, tá ok? Que é o 8. Se eu tivesse aqui o 2, por exemplo, raiz de 2, ó, é 1,41. Eu não vou ter que arredondar aqui para 1,42, porque o número seguinte é menor que 5, que é o 4. Aqui, 1,414. Eu vou deixar 414 mesmo, porque o número seguinte é 2. Não é um 5, um 6, um 7. Entendeu? É isso aí, arredondamento. Raiz cúbica. A raiz cúbica de um número real A, seja ele positivo ou negativo, é o número que, elevado ao cubo, é igual a A. Veja só. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, pois menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Olha aqui, ó. Menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Raiz cúbica de um número real A,
positivo ou negativo é o número real que, elevado ao cubo, é igual ao próprio A. No caso aqui, o A é menos 8. Raiz cúbica de 0,008 é 0,2. Olha que aqui está negativo, o A aqui é negativo, radicando, e aqui é positivo. Raiz cúbica de 0,008 é 0,2, pois 0,2 ao cubo é igual a 0,008. Olha aqui, vamos pegar na calculadora, 0,2. Vamos ver aqui, cadê o y elevado, tá aqui, ó, x elevado a y, aí eu coloco 3 igual 0,008. Olha o que é que eu fiz, eu peguei o 0,2, vim na tecla x elevado a y, então o x aqui vai ser o 0,2. Pronto, já foi. O y, que é o 3 aqui, ó, x elevado a y, 0,2 elevado a 3. Vou pressionar 3. Pronto, eu já armei isso aqui, 0,2 elevado a 3. Agora eu boto o igual, 0,008. Ou eu poderia fazer 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. É igual a 0,08. Ok? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vamos ver o que é que tem aqui. Raiz enésima, a gente viu raiz quadrada, a gente viu raiz cúbica, e agora nós estamos vendo raiz, vamos ver a raiz enésima. Vamos ver o que é que o nosso material diz sobre raiz enésima. A raiz enésima de um número real, A, raiz enésima, ó, raiz enésima é quando a gente escreve aqui, ó, raiz enésima de um número real, A, é o número real B de mesmo sinal de A, se A é positivo, B é positivo, se A é negativo, B é negativo. Olha aqui a prova. O A não é negativo, o B deu negativo. O A não é positivo, o B deu positivo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. A raiz enésima de um número real, a raiz enésima, é o número real B de mesmo sinal de A que, elevado ao índice natural N, B elevado ao índice natural N, esse N tem que ser maior ou igual a 2, porque não dá para ser 1, né? Raiz 1, você já viu? Qual é a raiz 1 de A? É o próprio A. Tá ok? A raiz enésima de um número real A é o número real B de mesmo sinal de A que, elevado ao índice natural N maior ou igual a 2, é igual ao próprio A. Ou seja, tá aqui, ó. Raiz N de A é igual a B, se e somente se B elevado a N é igual a A. Olha só uma coisa aqui, ó. Por exemplo, raiz quadrada, eu vou botar o quadrado aqui, não precisa, de 9, é igual a 3. Pois o 3 elevado ao quadrado é igual ao 9. Tudo bem? Vamos lá. A e B têm o mesmo sinal, ó. A e B são positivos. A e B são positivos aqui. Ou poderiam ser negativo, como a gente viu com raiz de menos 8. Tem o mesmo sinal e o N tem que ser maior ou igual a 2. Tem que ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, tá ok? Olha aqui, ó. Raiz quarta de 16 é 2. Pois 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Tá joia? Raiz enésima, quer dizer, qualquer N. N é qualquer número, não é só raiz quadrada nem raiz cúbica, é raiz enésima. Tá joia? Raiz cúbica de menos 27, ó. Esse número é negativo, o A é negativo e o B é negativo, tá? Na raiz enésima, né? O A e o B terão o mesmo sinal, ó. Aqui é raiz quadrada de 16, não dá para você ter a raiz quarta de 16, não dá para ser menos 2, né? Não dá para ser menos 2.
E raiz cúbica de menos 27 é menos 3. A raiz quarta de 16 é 2 e não menos 2. Muito embora, olha que coisa interessante da matemática. Menos 2 elevado a 4 é 16. Mas qual é a raiz quarta de 16? É somente o 2. Olha o que é que diz a regra. A raiz enésima de um número real A é o número real B de mesmo sinal. Mesmo sinal. Então, você não pode ter raiz quarta de A vai ser igual a menos 2, só porque menos 2 elevado à quarta dá 16. Elas têm que ter o mesmo sinal, tanto esse 16 quanto o 2. Tá joia? Raiz cúbica de menos 27 é menos 3, pois menos 3, a terceira é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que dá menos 27. Olha só, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Menos por menos dá mais, por menos dá menos. Tudo bem? Raiz enésima com índice par. Raiz enésima, ó, raiz enésima em que este n é par. Tá certo? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Se o índice n for um número natural par, o radicando A, radicando é quem está aqui dentro, A, não pode ser menor que zero. Tá? Você não pode ter raiz quadrada de menos 4. Se o índice n for um número natural par, o radicando A não pode ser menor que zero, pois não existe número real que, elevado ao quadrado ou a qualquer expoente par, tenha como resultado um número real negativo. Olha, se você quisesse isso, raiz quadrada de menos 4, eu te pergunto, qual o número que, elevado ao quadrado, dá menos 4? Não existe, não existe. Tá ok? Por isso vamos ler de novo. Se o índice n for um número natural par, esse n for um número natural par, o radicando A não pode ser menor que zero, pois não existe nenhum número real que, elevado ao quadrado ou a qualquer outro expoente par, tenha como resultado um número real negativo. Raiz quadrada de menos 4 não existe. A gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 elevado ao quadrado é 4. Mas a raiz quadrada de menos 4 não existe, pois não existe nenhum número que, elevado ao quadrado, tenha como resultado menos 4. Como ele diz aqui, pois não existe número real que, elevado ao quadrado ou a qualquer outro expoente par, tenha como resultado um número real negativo. Raiz quadrada de menos 4. O resultado não é um número real, não existe no campo dos números reais. Você vai ver mais tarde, no estudo dos números complexos ou números imaginários, que existe, mas lá no campo dos números imaginários, não dos números reais, tá certo? Então, a raiz quadrada de menos 4 não existe. Não existe número real que, elevado ao quadrado, seja igual a menos 4. Portanto, essa resposta não existe. Olha só, raiz sexta de 64 existe? Sim. Pois 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, vai existir. Deixa eu voltar aqui, tá? Você sabe fatorar o 64 para chegar nessa conformação de 2 elevado a 6? É simples, viu? É só você decompor o 64, tá? 64 dividido por 2 dá 32. Dividido por 2 dá 16. Que dividido por 2 dá 8. Que dividido por 2 dá 4. Que dividido por 2 dá 2. Que dividido por 2 dá 1. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatores igual a 2, que é 2 elevado a sexta. Tá certo? Raiz enésima com índice par. Agora vamos, ó, mudou aqui. Raiz enésima com índice ímpar. Se o índice n for um número natural ímpar, o radicando A pode ser menor que zero. Ok. A gente viu aqui que se o índice for
par, o radicando, ou seja, aquele que está dentro do símbolo da raiz, não pode ser menor que zero. Já quando o índice n for um número natural ímpar, o radicando A pode ser menor que zero, pois um número real negativo elevado ao expoente ímpar tem como resultado um número negativo. Isso aqui fica meio complexo, mas vamos adiante, que eu já vou te explicar. Por exemplo, raiz cúbica de menos 125 é igual a menos 5, pois menos 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que menos 125. Menos 5 elevado ao cubo é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, que dá menos 125. Olha o que é que ele diz aqui. Se o índice n for um número natural ímpar, o radicando A pode ser menor que zero. Pois o número real negativo, está aqui, ó. O número real negativo, menos 5, elevado a um expoente ímpar, que é 3, tem como resultado um número real negativo. Está aqui, menos 125. E por que ele vai ser, que um número negativo elevado a expoente ímpar vai ter como resultado sempre um número negativo? Porque, veja só, se o número negativo é formado por dois fatores negativos, por exemplo, menos 2, que multiplica menos 2, que é um número, quantidade par, o resultado vai ser mais 4. Mas quando você acrescenta mais um fator, ó, menos 2, menos 2, menos 2, você vai ter 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos por mais dá menos, por menos dá menos. Menos 8. Olha só. Pois o número real negativo elevado a expoente ímpar tem como resultado um número real negativo. Por que é ímpar? Porque o jogo dos sinais, como é menos com mais, menos com menos, com menos, com menos, com menos, com menos, se a quantidade de menos for ímpar, o número resultante deste produto é um número negativo. Tá joia? Se A é quem está dentro do símbolo de radical, for um número real maior que zero, aqui é menor que zero. Mas e se ele for maior que zero? A raiz n de A será um número real positivo. Tá simples isso. Ó. Por exemplo, raiz quinta de 1024. 1024 é maior que zero. O resultado vai ser 4. Se você fizer 4 elevado a 5, o resultado vai ser 1024. Faça na calculadora. Eu vou mostrar aqui assim, ó. Raiz quinta de 1024 é igual a 4, pois 4 elevado a 5 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá 1024. Tá ok? Aqui 4 vezes 4 são 16, 4 vezes 4 são 16, 16 vezes 16 dá 256, vezes 4 dá 1024. Tá joia? Agora, potência com expoente fracionário fica para a próxima aula. Veja que a gente está vendo uma teoria. Daqui a pouco a gente entra com os exercícios. Mesmo dentro da teoria, eu estou trazendo exemplos. Eu peço a você que assista essa aula novamente, fazendo as anotações. Na primeira aula, assista, né, da primeira vez, todo o vídeo. Depois venha fazendo as anotações, que você vai fixar mais os conceitos. Tá joia? Então, até a próxima aula. Tchau.